pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou dar continuidade nesse projeto do girassol que havíamos começado, né? Já gravei duas aulas, né? A aula 1 e a aula 2, essa aqui vai ser a aula 3, né? Então a aula 1 a gente consegue fazer esse meinho e um pouco das folhas do girassol, né? A partir da primeira folha, do segundo, assim, em seguida, na sequência, né? Você consegue fazer o passo a passo certinho, tá? Na aula 2, nós fizemos o botãozinho e a folha, né? E eu adiantei aqui, ó, essa flor aqui também, que também é a mesma forma de pintar igual o outro girassol, tá? Eu só vou relembrar com vocês duas pétalas aqui, pra gente já dar sequência nas outras pétalas do raminho de baixo, tá certo? Então, vamos lá ao tutorial. Tá, então, para pintar cada pétala, né, você vai fazendo uma por uma, que daí você não se perde o lugar que tem sombra e luz, tá? E devagarzinho você vai fazendo no seu tempo, tá? As cores vão ser as mesmas, tá certo? Ó, primeiro a gente começa com a cor amarelo-limão. Vou fazer essa daqui primeiro. Eu não tô com o braço na frente, né? Amarelo-limão vai ser sempre na parte de luz, tá? Ó, no caso, essa pétala aqui, ela tá por cima dessas duas, né? Então, a gente coloca o amarelo-limão na beiradinha aqui. Aqui também em cima, que ela tá por cima do miolinho lá, né? Um pouquinho só pra cá, porque aqui ela já começa a entrar embaixo da outra, né? Vou trazer um pouquinho aqui pro meio, umas manchinhas assim, pode ser aleatórios, tá? Risquinhos aleatórios, não precisa ser tudo no meio, tá? Completei de amarelo limão, né? Eu acho que eu falei amarelo ouro, né? Mas é amarelo limão, tá? Perdão. Agora eu venho com amarelo ouro. O amarelo ouro vai entrar nos meinhos que não havíamos preenchido o amarelo limão, né? E na parte da sombra também. Vamos fazer a base com amarelo ouro. Vem mesclando um pouquinho as cores, subindo lá pra cima. Aqui no amarelo limão pode deixar um pouquinho mescladinho também. O importante é que não suba muito com esse amarelo ouro em cima do amarelo limão, tá? Então, que fique essa diferença de cor. Em seguida, o cerâmica, tá? Você pode usar a cor caramelo também. Esse cerâmica vai ser colocado bem aqui na parte da sombra. Cuidado que ele é muito forte, tá? Você pega um pouco, tira o excesso no paninho. O excesso de tinta do pincel, você limpa no paninho um pouquinho, para que não fique tão escuro, tá? Ó, coloca na sombra. E vem puxando um pouquinho em cima desse amarelo ouro do meio aqui, ó. De modo que fique bem suave, tá? Dá uma limpadinha no meu pincel. Como sempre digo, eu utilizo um paninho assim, ó, pra mim tirando o excesso de tinta, caso eu pegue muita tinta, tá? Em seguida, a cor sépia, né? Pega pouquinho sépia também. E vamos depositar no mesmo lugar do cerâmico. Coloca na parte da sombra, né? Sobe aqui pra cima. E dá uma limpadinha aqui no paninho do lado, ó, tira o excesso. E com a sujeirinha daqui de baixo, a gente sobe um pouquinho nos meinhos, assim, ó. Bem pouquinho, tá? Senão ele fica muito escuro com o sépia. Ó, fizemos esse passo a passo, você lava o seu pincel novamente. Vamos clarear com o branco, nessas partes que havíamos colocado o amarelo limão, ó. Então, a gente vem depositando o branco, aqui no meio também. Todas as partes que colocou o amarelo limão, tá? Desce um pouquinho aqui no meio. E pra não ficar assim, brancão, assim, né? Eu coloco o amarelo limão de novo acima do branco, tá?
é mais para dar uma clareada a mais mesmo, que se nós fizéssemos só a base de amarelo-limão, ele não ia dar esse contraste bem forte, tá? Então, acima do branco, novamente, o amarelo-limão. Se você quiser fazer esse passo a passo quando já tiver um pouquinho mais seco, pode ser também, tá? Então, ele fica bem mais claro, né? A próxima pétala, mesma coisa também. Ela tá por cima daquela, né? Então, a gente vem com o amarelo limão aqui nessa pontinha. Como esse tecido ele é um pouquinho mais grosso, ele vai um pouquinho mais de tinta. Esse aqui é um tecido de saco da Santa Margarida, tá? Você compra ele, ele vem tipo um saco, sabe? Daí você pode cortar ou fazer capa de almofada, né? Fica bonito também. Aí você vem preenchendo com amarelo limão até aqui, porque ele tá acima de todas as pétalas aqui, né? Puxei um risquinho no meio só. Em seguida, o amarelo ouro. Coloca aqui embaixo e vai subindo com o amarelo ouro lá pra cima. Dando uma mescladinha nos tons, tá? Então, um pouquinho mais. Sobe lá pra cima. Feito isso, o cerâmica, tá? Coloca aqui embaixo a cerâmica. Tira o excesso no paninho. E vai dando uma subidinha aqui pra cima também. Sempre preservando as áreas de luz, tá? Somente nas partes de sombra. Em seguida, o sépia, né? Também coloca aqui embaixo primeiro, né? Tira o excesso do pincel no paninho e vai subindo essa cor lá pra cima aqui, ó, onde havíamos colocado o cerâmica, tá? Aqui do lado eu vou colocar um pouquinho mais de sépia, porque acho que ficou muito avermelhado aqui, ó. Um pouquinho mais marronzinho aqui. Limpa o seu pincel e faz o mesmo passo a passo, né? Vem clareando com branco primeiro. Nessas partes de sombra. Se você quiser deixar em branco assim, pode deixar também, vai do seu gosto, tá? Vem com branco pra cá. Em seguida, volta com amarelo limão, acima do branco. Pra cá, pra cá. Então, essa sequência, muito fácil, né? Você dá a sequência em todas as pétalas aqui, ó. Sempre atentando a sombra e a luz, né? Qual pétala tá por cima de qual outra pétala, né? Aí, você vai preenchendo pétala por pétala, né? Vai com essa mesma sequência que vai dando certo, tá? Vou fazer o meio aqui também. Na primeira aula, a gente fez o meio lá de cima. Vou só recapitular essa daqui também. Então, o meio aqui nós começamos com o sépia, né? Pode preencher de sépia. Ele é um meio irregular, não chega a ser redondinho assim, tá? Então, vem trazendo esse sépia. Aqui tem um pedacinho também pra cá, ó. Bem pequenininho. E vamos colocar também um pouco de sépia aqui, ó. Aí, esse buraquinho aqui do meio, nós vamos preencher com preto, tá, ó. Cuidado com o preto, para ele não borrar dos lados, né? Use bem de pouquinho em pouquinho e vai esfumando assim, ó, junto com o sépia, tá? Então, no vídeo não dá pra aparecer muito bem, né? Por causa que aqui tá bem escuro também. Hoje tá um dia um pouco nublado. Ó, preto aqui no meio. E vai mesclando com as cores do lado.
o CEP, tá? O importante é deixar mescladinho. E vem com esse preto aqui também, ó, nesse buraquinho. E no meio, pode preencher com preto também. Vou preencher aqui nesse meio também. Subindo aqui pra cima. Tá. Como ele ficou muito escuro, nós vamos utilizar o marfim pra dar uma clareada nele, tá? Então, com o marfim, ó, a gente vem clareando aqui onde havíamos colocado o sépia, ó. Passa o marfim lá. Não precisa esperar secar, tá? Deposita o marfim aqui. E vem dando, trazendo um pouquinho aqui pra baixo, ó, com o marfim, tá? Sempre mesclando as cores. Pra cá também. E aqui no meio também, onde tem um outro meio de sépia ali, ó. Coloco o marfim. E vamos, ó, diluindo essa tinta, mesclando em toda a volta desse miolinho do girassol. Traz um pouquinho pro meio também, ficar um pouquinho mais claro. Aqui pra cá e pra lá. Vou pegar um pouquinho mais de marfim, deixar um pouquinho mais claro aqui. Um pouquinho na bordinha aqui também. Ó, tô arrastando o pincel pra baixo, assim, tá? Não tô mais esfregando. E arrasta pra dentro, assim, tá? Agora, nós vamos pegar o pincel filete. Deixa eu pegar aqui. Vou utilizar esse da Ceramic 311, número 2, tá? Ele é um filete um pouquinho mais grosso, tá? Mas dá certo também. Deixa eu hidratar aqui a cerda. Agora, com a cor marfim, nós vamos fazer as sementinhas assim, ó. Puxando pra dentro, assim. Coloca aqui. Vem puxando. Pode colocar em toda esse meinho aqui, ó. Coloca ele meio embaralhadinho, tá? Pra não ficar muito retinho uma sementinha com a outra. Aqui tem meio, nós vamos puxar um pouquinho, fazer um risquinho aqui, ó. E vir também pondo umas sementinhas no meio aqui. Do lado de cá, mesma coisa. Certo? Aqui, para dar um pouco mais de profundidade em toda essa volta do girassol aqui, ó, eu vou vir com um pouco mais de sépia, ó, e vou escurecer, entrando mais na flor aqui, ó, pra ela ficar um pouco mais profunda aqui, o miolinho dela. Então, eu coloco o sépia aqui na parte de fora do miolo e vou subindo pra flor. Lá pra cima, tá? Deu um pouco mais de profundidade, né? Aqui pra baixo, mesma coisa. Coloco aqui, trago um pouquinho aqui pra cima, tá? Miolinho pronto, vamos dar continuidade agora nessas folhinhas desse girassol. Então, aqui também não tem segredo, né? Só você vendo qual folhinha está por baixo, qual está por cima, né? As cores vão ser a mesma do botãozinho lá. Vou começar preenchendo com o amarelo limão nas áreas
que vai ficar mais clarinho da folha. Que é essa folhinha, ela tá por baixo daquela lá. Então, o amarelo limão vem aqui. Aqui, ela já tá por baixo dessas duas, né? Ela tá por cima essa e por baixo dessa. Então, onde tem a parte já de baixo, a gente vem preenchendo com o verde musgo, tá? Vem levando acima desse amarelo limão. Preenche aqui, já vem passando um pouquinho por cima desse amarelo limão, que a gente também não quer que fique muito amarelo, tá? Tá vendo que ele dá um leve contraste, né? Mesmo você passando a sujeirinha do verde em cima, ele dá uma clareada. Em seguida, vamos utilizar o verde pântano na sombra aqui. Na parte aqui de baixo, que também tem uma sombra. E levando um pouquinho aqui pra cá no meio também. Então, é como se fosse uma pétala do girassol, né? Só que as cores diferentes, tá? Aqui, outra pétala, ela tá por baixo de todas essas, né? Então, vem aqui, ó, na pontinha, com amarelo limão. Em seguida, verde musgo. Aqui ela tá por baixo daquela, né? Ó, dá uma mescladinha. Peguei o preto. Aqui, ó, o verde pântano. Vão ter lugares, né, que vão ser necessário utilizar o preto, tá? Porque como o verde pântano, ele começa a encontrar muito um com o outro, né? Aí, nesses lugares, a gente precisa colocar um tom mais escuro, tá? Que daí vai ser o preto. Aqui, ele tava com o meu pincel tava com um pouquinho mais de preto, né? Então, ele ficou um verde mais escuro, ó. Aqui, vou colocar um pouco mais de preto. Nessa ponta aqui, subindo aqui pra cá, ó. Já fica mais escurinho, né? Deixa eu só consertar essa pontinha aqui de amarelo. E aqui. Tá. Agora, é essa pétala aqui de baixo. Então, vem com amarelo limão aqui, mesma coisa, né? Então, às vezes, você pensa que é difícil, mas é só você analisar certinho, né? Questão de percepção. Você vê qual pétala tá por cima, né? Qual tá embaixo, pra você aplicar as cores sem erro, tá? Amarelo limão, seguida verde pistache. Verde pistache, verde musgo. Verde musgo aqui. Aqui tem um pouquinho de amarelo limão também. Deixar um pouquinho mais amarelo. Em seguida, preenche de verde musgo aqui, ó. E a sujeirinha do pincel, você vai subindo acima desse amarelo limão. Pode passar por cima sem medo, tá? Feito isso, vem com o verde pântano. Na parte da sombra aqui já. Verde pântano. Até aqui embaixo. E vamos mesclando as cores, trazendo um pouquinho lá pra cima desse tom. Tá? Em seguida, essa daqui, que é a mesma coisa também. Então, eu tô fazendo esse passo a passo, mas logo eu vou adiantando o vídeo, porque é a mesma forma de pintar, tá? Aqui, ó, o amarelo limão. Como
ela tá em cima de todas as pétalas aqui, ó, eu vou preencher toda de amarelo limão. E o meinho aqui, ó, vamos começar a mesclar com esse amarelo verde musgo, tá? Ela vai ficar um pouco mais clara, porque ela tá acima de todas as pétalas de baixo. Pega um pouquinho de verde pântano também, eu coloco aqui no centro da pétala e vai distribuindo aqui, ó. Tá? Somente isso também. Aqui vou deixar um pouco mais escuro com preto, ó. Nessa parte de baixo também, um pouco aqui. E venho distribuindo, sempre distribuindo a tinta, ó. Nunca deixe a tinta assim muito marcada, tá? O seu trabalho vai ficar muito mais bonito se você, assim, em vez de colocar a tinta e deixar remarcada, você vem, ó, esfumando, tá? Vou passar um pouquinho da sujeirinha aqui no meio também. Sempre assim. Tá. Agora, como ela tá ficando assim, depois que passou um pouquinho e secou, a gente vai vir com marfim agora. Ó. E nesses pontinhos, nós vamos dar uma leve clareada aqui, ó. Nesses pontos de luz aqui, tá? Então, foque mais nas pétalas que estão uma por cima da outra, tá? Aqui. Vem com marfim e também vem dando uma mescladinha nos tons. Não precisa deixar secar muito para fazer esse processo, tá? Pega o marfim, coloca onde tem pontos de luz, tá? Ó, aqui. É mais para ele dar mais uma clareada, tá? Então, esse passo a passo vai ser em toda essa parte de baixo aqui do girassol. Aqui ele tem um meinho, que é como se essas folhinhas estivessem por cima, tá? Então, aqui no meinho, ele vai começar aqui, ó, escurecer aqui, né? Porque essas folhinhas de cima estão todas abaixo dele, né? Quer dizer, acima dele, né? Então, vem com verde pântano. Ó, nesses meinhos aqui, coloco o verde pântano já. E pra cá, ó. Aqui também tem um pedaço de verde pântano. Em seguida, vem preenchendo com verde musgo. Encontrando a tinta com esse verde pântano. Então, aqui nessa parte de baixo, eu não utilizei o amarelo limão, tá? Somente o verde pântano e o verde musgo. Coloco o verde musgo aqui. E vai mesclando com o verde pântano. Se necessário, põe mais um pouco de verde pântano aqui, ó. Vem distribuindo. Pra cá, mesma coisa. Verde musgo. Como secou muito rápido, eu pego um pouco mais de verde pântano. E vem trazendo, encontrando com esse verde musgo. Vou pegar um pouco de marfim e colocar aqui, ó, embaixo, e subir um pouquinho. Essa parte, assim que secar um pouquinho, vamos retocar também, tá? Marfim aqui, mais pra dar uma clareada a mais. Então,
esperar secar um pouquinho pra gente clarear um pouco a mais, tá? Aqui ela tem outra pétala, né? Vou colocar ela por cima desse miolinho aqui. Então, vem com amarelo, limão, né? Acabei passando em mim, mas vamos consertar aqui, tá? Ó, amarelo, limão e verde musgo. Dá uma mescladinha nas cores também. Em seguida, o verde pântano, um pouquinho só no meio. E por último, o marfim, dando uma clareadinha nas partes de luz, tá? Aqui também, ó, espera secar um pouquinho pra fazer esse processo com esse marfim, tá? Porque senão ele não clareia totalmente. Pode passar um pouco no meio. E assim, sucessivamente, você vai terminando de preencher aqui, ó. Aqui também tem uma folhinha no meio. Vou trocar esse pincel, tá muito grande. Coloca o amarelo limão aqui na ponta. Puxar um pouquinho pra cima. Amarelo limão aqui. E pra cá, né? Que ela tá em cima dessa. Em seguida, verde musgo. Vamos preenchendo tudo com verde musgo. Trazendo um pouquinho aqui pra baixo. Aqui também tem um pedacinho de amarelo limão. Então, às vezes, se a gente fica um pouco desatento, acontece alguns errinhos, né? Mas depois a gente vai analisando e vendo qual lugar que tá errado, né? Pra gente ir retocando e ajustando as cores, né? Ó, verde pântano. E vou colocar um pouco de preto aqui, ó. Nessa borda aqui também, de dentro aqui. Com um pouquinho de preto só, ele já dá uma escurecida, né? Então, cuidado ao usar o preto, tá? E vou também colocar o preto aqui abaixo, aqui. Aqui embaixo também. Pra cá. Pra cá. E traz um pouquinho pra baixo. Somente mesmo pra diferenciar uma folha da outra, tá? Então, espera secar, vem com o marfim aqui, ó. Então, vou terminar de preencher esses restinhos de pétala aqui de folha, tá? E volto pra gente fazer as outras folhas. Então, finalizei aqui esse botãozinho também virado pra lá, né? Agora, só falta as duas folhas, né? Vou fazer essa daqui primeiro. Também é a mesma forma de pintar aquela lá de cima, tá? Ó, vou utilizar o pincel número 12, Condor 5502, tá? Porque esse aqui é a folha maior, né? Então, vou utilizar o pincel maiorzão. Ó, passo o marfim no meio aqui. Pra gente fazer a base igual fizemos aqui nessa folha aqui, ó, né? Ela ficou com uma base mais clara. Então, venho com o marfim nesses meinhos, já deixando mais clarinho aqui, ó. Posso levar esse marfim até lá em cima aqui. Um pouco pra cá. Tem outra nervurinha aqui. Então, toda nervurinha você faz esse primeira base aqui com o marfim, ó. Que mesmo que nós coloquemos outra cor por cima, ela vai ficar marcadinha, tá? Outro pra cá.
Essa folha ela tá meio dobradinha, né? Mas é o mesmo jeito de pintar também. Ó, fizemos essa base. Limpa o seu pincel. E vamos começar adicionando outras cores, né? Vou fazer ela igual aquela outra, com um tomzinho queimado, né? Então, aqui na pontinha, eu vou colocar o ocre ouro, tá? Trazendo aqui pra dentro já. Pra deixar ela mais na pontinha, queimada aqui, ó. Tá? Deixa desse jeito, trazendo a sujeirinha pra dentro. Em seguida, já venho com o verde musgo, preenchendo o restante da folha. Eu coloco o verde musgo aqui e vou encontrando a sujeirinha do pincel com esse ocre ouro. Tá? Dou aquela esfumadinha, depois nós vamos retocar mais esse ocre ouro, tá? Ó, vou trazendo e preenchendo o restante da folha com o ocre ouro. Então, trazendo ocre ouro não, com o verde musgo, trazendo um pouco acima desse ocre ouro e mesclando. Vou pegar mais um pouco de ocre e levar pra lá. Mais um pouco aqui também. E trazer pra cima do verde. Importante que fique tudo mescladinho, tá? Não fique marcado. Esse ocre eu vou trazer até aqui mais ou menos, então. Que eu acho que vai ficar legal. Até aqui assim, tá? Em seguida, vamos terminar de preencher tudo de verde musgo aqui, ó. Coloco o verde musgo aqui no meio e vai levando lá pra cima. Esses meinhos aqui que havíamos colocado marfim, você vem com a sujeirinha do pincel, só passando em cima dele, ó. Espera secar um pouquinho pra fazer esse preenchimento, tá? Senão, espera o marfim secar, tá? Senão ele não fica com esse efeito. Ó, vem preenchendo de verde musgo, encontrando com o ocre ouro ali, ó. Se necessário, pega mais ocre ouro, deposita lá e vem também ajudando a mesclar uma cor com a outra. Esse processo eu vou preencher em toda essa parte aqui da folha, tá? Vou preencher aqui e trago já pra dar sequência na outra cor. Preenchi toda com verde musgo, né? Aqui é uma dobra, né? Então, nós vamos colocar a cor verde pântano aqui embaixo, ó, já começando a escurecer esses meinhos, ó. Esse verde pântano nós não vamos passar acima desse marfim, tá? Que havíamos colocado. É somente nesses meios. Pega um pouco mais de verde pântano, deposita aqui e vem esfumando, ó, trazendo lá pra cima. Tá? Então, todos os meinhos eu vou colocar aqui. Preserva, né, a ranhurinha e leva lá pra cima. E também vou utilizar, deixa eu trocar esse pincel, tá muito grande, abaixo das folhas do girassol pra fazer a sombra. Aqui de baixo, aqui dentro ela tá mais sombra, né? Porque as pétalas do girassol estão cobrindo essa folha, né? Então, todo lugarzinho que tem sombra, a gente coloca o verde pântano, né? Ó, vem descendo aqui no meio. Opa, foi muita tinta. Vem descendo aqui no meio,
sobe lá pra cima. E essa sequência também vai ser em toda essa folha, tá? Ó, aqui também tem mais sombra, coloco o verde pântano. Pra cá também. E vai distribuindo essa cor, preservando, né, a ranhurinha que havíamos feito com marfim, tá? Aqui também, ó, tem outra dobra, vem com verde pântano. Subindo aqui pra cima, ó. E mesclando uma cor com a outra. Porque depois aqui no meio a gente vai dar uma clareadinha com marfim. Então, ó, verde pântano deposita aqui, né? Sobe nas laterais, no meio. E vem trazendo lá pra cima, tá? Você vai fazer isso também em toda a folha. Coloca o verde pântano. Aqui deixar um pouquinho mais escuro também. Ó, colocou lá, vem distribuindo aqui pra cima. E assim você vai fazer até lá em cima, tá? Aqui, ó, ela vai ficar, como ela tá dobrada, essa parte tá por cima daquela, a gente vem com um pouco de verde musgo aqui, um pouquinho só de amarelo limão, só pra dar uma clareadinha, tá? E vem preenchendo, ó, aqui na bordinha eu vou colocar amarelo limão, desce e preenche com verde musgo. Verde musgo, e aqui também tem uma sombra de verde pântano. Vem traçando o verde pântano aqui. E levando lá pra cima também. Pega um pouco mais de verde musgo. Ó, tá? Essa voltinha tá por cima daquela, então, aqui, ó, amarelo limão, verde musgo. E ao contrário, aqui no fundinho, verde pântano. Também mesclando as cores uma na outra. Aqui vou deixar um pouquinho mais escuro. Conforme vai secando, você vai retocando a tinta, tá? A parte escura e a parte clara também. Vou deixar assim bem retinho aqui pra não parecer que tá mal pintado aqui, ó. Então, vem com verde pântano, só fazendo o cortezinho dessa folha aqui, ó. E verde pântano. E nessas partes de luz aqui, ó, vem com marfim também. Dando um pouco mais de claridade. Aqui pra cima, mesma coisa. Mas espera dar uma secadinha pra fazer esse processo, tá? Porque como o marfim, ele não é muito claro igual o branco, né? Ele não pega tanto a cor assim. Se você quiser fazer com branco, pode fazer também. Esse lado a mesma coisa. Venho com marfim aqui. E venho com marfim aqui. Tá? Então, essa parte aqui, você finaliza, né, com o verde musgo, o verde pântano aqui, ó. Coloco o verde pântano no meio, vai subindo. E nas sombras também. Dá uma escurecida com verde pântano.
finalizar essa folha aqui e volto já pra gente dar uma clareada nela. Finalizei o preenchimento dela, né? Reforcei com o verde panto em algumas áreas, né? Conforme vai secando, você vai reforçando. Vou colocar um pouquinho só de cerâmica em algumas áreas aqui, ó. Pra dar um pouquinho mais de destaque nesse ocre ouro. Ocre ouro? Ocre ouro que havíamos usado, né? Isso, tá confundindo com amarelo ouro. Ó, coloca um pouquinho acima desse ocre ouro, tá? E vem esfumando um pouco pra baixo, assim. Pega um pouquinho mais, só um pouquinho, tá? Senão ele fica muito laranja também. E vem trazendo pra dentro. Não vou colocar em toda onde a gente havíamos colocado o ocre ouro, tá? Vou só fazer uma beiradinha aqui mesmo. Tá. Agora, com um pouco de branco, vamos dar uma clareadinha no meio das folhas aqui. Então, pego um pouco de branco no pincel. E aí, em vez de colocarmos direto, vamos tirar um pouco o excesso aqui no paninho, tá? Nesse paninho aqui, você tira o excesso assim. Aí, nesses meinhos que estão mais claros, vamos depositando branco, ó. Tá? Sem forçar o pincel. Só pra dar aquela clareada. E evite de deixar assim, ó, marcada, tá? Vamos, ó, sumindo um pouco com branquinho aqui, ó. Então, é só sujeirinha do branco mesmo, pra dar um destaque a mais, um brilho nessa pétala, tá? Pega o branco lá, tira o excesso e vem distribuindo aqui, ó. Em alguns pontos de mais claridade. Aqui em cima, que ficou meio marcadinho. Aí, você volta com o verde musgo e dá uma disfarçadinha, tá? Então, somente algumas áreas também. Aqui eu não vou colocar tanto, porque ela já tá, assim, mais na escuridão aqui, né? Então, não vou colocar tanto branco. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho aqui no meio. Então, ela dá um brilho a mais, né? Vem com esse branco também dando uma clareada aqui em cima. E um pouco para este lado. E dou aquela mescladinha, né? Ainda com o branco, só sujeirinha mesmo, vamos dando uma leve clareada onde havíamos colocado o marfim lá no primeiro passo que a gente fez, né? Ó, somente a sujeirinha do pincel mesmo vem dando uma leve clareada. Às vezes eu acho que eu falo muito baixo. Um pouquinho aqui no meio. Sobe aqui, um pouco pra cá. Um pouquinho aqui assim. Certo? Então, essa folha também finalizada. A outra folha, mesma coisa também, né? Vamos começar preenchendo com o verde, a cor marfim, né? E depois preencher com o verde musgo e uns detalhezinhos de ocre ouro, tá? Fazer o mesmo processo também, nesses meinhos, ó. Coloca, depois que passar o verde musgo, coloca o verde pântano, tá? Vou só mostrar um pedacinho aqui, pra vocês não se perderem, mas o processo é o mesmo. Então, passei o marfim, todas essas ranhurinhas, né? Agora, vou completar com o verde musgo. Venho com verde musgo, um pouquinho de ocre ouro, em algumas áreas, tá? Ó, vou colocar um pouco de ocre ouro aqui nessa ponta. E já vim preenchendo
restante de verde musgo, encontrando com esse ocre ouro. Esperar dar uma secadinha pra gente reforçar esse ocre ouro aqui. Coloca lá, traz pra cá. E esse passo a passo você vem fazendo em toda a folha. Preenche tudo de verde musgo, né? Algumas arinhas, por exemplo, aqui na pontinha de ocre ouro, tá? Não vou estender muito esse ocre ouro pra lá, só vou deixar ele mais na pontinha aqui agora, tá? E o restante eu vou preencher com verde musgo. Então, preenche tudo de verde musgo, né? Em seguida, vamos fazer a mesma coisa que fizemos ali, ó. Colocar o verde pântano aqui, entre as ranhurinhas que fizemos de marfim, né? Vem trazendo e mesclando um pouco, deixando o meio um pouquinho mais claro, né? É somente as bordinhas aqui, ó. Você deposita lá. E a sujeirinha do pincel você vem trazendo no meio um pouquinho. Aqui um pouquinho mais escuro também. Como já tá meio que secando, ele já fica mais escuro, tá? E nós vamos fazendo em toda esses meinhos, ó. Coloca o verde pântano e vem trazendo. Coloca aqui. Vem puxando pra fora, tá? E vai fazer em todos esses meinhos aqui dessa folha do girassol. Vou finalizar aqui e trago já pra gente dar uma claridade nessa folha, tá? Finalizei a parte do verde pântano, vou vir com um pouquinho só de cerâmica também, ó, na pontinha aqui. Deixar um pouquinho mais queimado, tá? E levando lá pra dentro também. E ali do outro lado, a mesma coisa. É bem pouco, tá? Porque o cerâmica, ele é muito forte, né? Então, deposito cerâmica lá. Vem trazendo a sujeirinha pra cima do ocre ouro. Só um pouquinho só, tá, pessoal? Bom, aí também é do gosto, né, de vocês. Se vocês quiserem mais queimadinha, coloca mais cerâmica, tá? Pra mim, tá ótimo assim. Ó, agora, vamos pegar o branco, né? Deixa eu trocar esse pincelzinho. Ó, e fazer o mesmo processo que fizemos nessa. Pega o branco no pincel, tira um pouquinho o excesso aqui. E vem, ó, clareando nesses meinhos aqui, ó. Somente a sujeirinha do pincel, tá? Não deixa muito branco, não. Ó, tira o excesso aqui. Vamos colocar de fora pra dentro. Pra não ficar muito marcado, tá? Coloca aqui. Vê que tem muito branco no pincel, tira mais um pouco de excesso de tinta no paninho, tá? Ó, ela dá um destaque a mais nessa folha. Esse tipo de processo, você pode pintar aquela folha lá, como é que chama? Costela de Adão, né? Você faz esse mesmo passo a passo que ela vai ficar linda também, né? Ó, vem com branco aqui. Aqui eu coloquei um pouco mais de branco, né? Porque o espaço é maior. E vai sumindo com ela do lado, ó. Ela fica bem manchada, fica bem bonita, né? Ó, coloca aqui. Limpa mais um pouquinho. E vai trazendo um pouco aqui pro meio. Um pouquinho só pra cá. Ainda com esse mesmo branco, né? Você vem deixando um pouquinho mais claro essas ranhurinhas aqui, ó. Também com a sujeirinha do pincel, tá? Se quiser, você passa tudo primeiro, quando tá molhado, né? Dá pra fazer esse processo. Depois que seca, ele fica muito mais forte, tá? Tira aqui o excesso, vem distribuindo.
Se você for fazer esse processo quando estiver seco, cuidado para não colocar muito branco, tá? E basicamente feito, né, a folhinha do girassol. Então, pessoal, chegamos ao fim desse projeto de girassol. Esse projeto eu fiz ele grande, tá? Aí, o que eu disponibilizei ele é um pouco menor. Aí, você pode adaptar o tamanho que você quiser, tá? Como ele é de comprido, ó, né? Então, ele fica bem grande mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado dessas aulas, né? Que possa ter te ajudado, né? De alguma forma, fazer uma pintura bonita, assim. Dá até pra pôr num quadro esse daqui, né? Fica lindo. E eu peço que, se possível, deixe o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário também. Comenta o que você quer estar aprendendo, alguma sugestão, alguma dica, tá? O que eu posso estar melhorando. E é isso. Por hoje, vamos ficar por aqui. E te vejo nas próximas aulas, né? E agradeço sempre por você estar aqui assistindo. Então, um grande abraço e gratidão.